Bom, agora a gente segue falando sobre política, mas dessa vez com relação aos nossos pequenos, as crianças. A gente viu neste fim de semana muitas delas em manifestações pelo país. E aí, isso é correto? Como explicar para elas o que está acontecendo? E aí, para falar sobre isso, a gente convida aqui a nossa colunista e neuropsicóloga, Débora Moss. Débora, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Record News. Boa tarde. E aí, Débora, como que a gente explica para as crianças o que está acontecendo no nosso país? Por que elas devem ir com a gente, exercer ali o direito democrático e as suas? Por quê? Olha, as crianças, estamos fazendo isso por elas, na verdade, né? Porque o gigante acordou, mas ainda está espreguiçando. E eu acredito que quem vai colher os frutos vão ser as próximas gerações. Não sei se nós ainda vamos ver grandes mudanças, apesar de que estamos caminhando para isso. Então, a política faz parte da vida de todos nós, inclusive das crianças, né? Então, é importante que essa macro política do Brasil seja apresentada para as crianças numa linguagem infantil, claro, mas trazendo realidades da vida delas, cotidianas. Então, como é que se organizam os poderes, os controles na vida delas, né? Na escola tem a diretora, no condomínio tem o síndico, que não deixa elas brincarem em qualquer lugar, mas que é uma decisão que não é dele, é uma decisão que foi, é um consenso de todos que moram ali. Então, isso precisa ser mostrado, apresentados para as crianças. Elas estão batendo panela, mas elas sabem por que elas estão batendo as panelas, por que elas gritaram fora Dilma, elas sabem quem é Dilma, né? Porque fica uma coisa muito, o bem e o mal. Vamos deixar o bem e o mal para as histórias dos contos de fadas. Agora é uma questão prática, uma questão que está acontecendo e que os pais vão colocar muito das suas convicções, né? Das suas opiniões, mas deixando aberta a discussão, deixando aberta a reflexão. Não impondo, né? Tá bom que, claro, as crianças vão participar e, ao lado dos pais, vão ter uma determinada posição. Mas é importante, então, deixar claro o porquê aquilo está acontecendo. Sim. E não passar uma posição fanática, porque sim, o que a gente percebia até um pouco antes do impeachment, algumas crianças que não sabiam nem quem era Dilma, sim, quem era PT, sim, e realmente proferindo aquelas expressões com muita raiva, né? Talvez reflexo, certamente, sim, que eles viam ali em casa. E isso não é saudável. Sim, porque a ideia não é doutrinar as crianças. É permitir que sejam cidadãos que possam refletir e que as informações que estão por aí, é importante que elas saibam que não são verdades absolutas. É importante pesquisar, saber do que se trata, né? Não falar, né, sem nenhum fundamento. Então, por mais que política e futebol nós não discutimos, mas é diferente você ter um time do coração e que você luta por ele, né, até o fim. E na política é importante que se tenham convicções menos fanáticas, né, que as coisas possam mudar conforme as circunstâncias. Tudo bem, a gente vai explicar, mas elas vão entender. E a partir de que idade que é legal começar a discutir política em casa? Olha, entender, as crianças entendem tudo, né? É claro que como ela absorve a informação vai ser diferente para cada faixa etária. Os pais estão assistindo o noticiário e elas estão escutando várias palavras. Manifestação, impeachment, estão escutando fora Dilma, né? E então elas pegam todas essas informações e criam enredos. Então, é importante que os pais, para cada faixa etária, vão destrinchando, né, tudo isso que elas estão ouvindo, né, e elas vão entender numa linguagem, fazendo importante, eu sempre uso muito das analogias, né, com as coisas que estão acontecendo na realidade maior, trazendo analogias do dia a dia, do cotidiano delas. Né? Então, a gente vai falar de corrupção, a gente vai falar, olha, né, por exemplo, se o dinheiro que a mamãe está pagando à escola, né, a dona da escola pegasse uma parte para ela e não pagasse a sua professora, você ia gostar disso? Então, trazer um pouco desses exemplos que fazem mais parte da realidade infantil. Muito bom. Então, sempre mostrar com exemplos e palpáveis, né? Palpáveis. E quando a criança questionar um pouco mais, até que ponto realmente deve ser levada essa questão adiante e aí ser colocada assim o posicionamento dos pais?
Olha, Lidiane, a partir do momento que elas têm demandas, é importante que se acolha essas demandas. E muitas vezes, até por conta da tecnologia, da internet, a informação está ali. Então, o adulto, ele é um mediador dessa informação. Então, pesquise junto. Olha que bacana, ela está interessada, ele está interessado. Vão atrás de informações. Pesquise, filtrem, né? O que vem de fora, o que vem da internet. Nem tudo é verdade, né? Então, aproveita, né? O que a gente quer é que esse gigante que despertou faça dessa nova geração pessoas despertas, né? Pessoas espertas. Nós somos de uma geração em que o rouba mais faz. Chega, né? Então, não podemos mais ser tolerantes a isso. Então, vamos ensinar as nossas crianças a serem cidadãos ativos, né? O governo está aí para nos representar. Então, é importante que essas crianças sejam ativas nessa democracia que tanto, né, lutamos para isso. Agora há pouco, uma professora falou que é desde o berço realmente que há essa falta de política. Isso. Somos brasileiro analfabeto político. Isso. Então, talvez essa mudança comece talvez pelas ruas. É um sinal que algo deve melhorar, né? Sem dúvida. Débora, obrigada então pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Semana que vem. Até a próxima. Obrigado, Débora. Até semana que vem.